em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz do que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocar na frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então, os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei e ser cumprida rigorosamente. Dei ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora o rei decrete assim essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes ao dia, dando graças a Deus. Aleluia. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? E fizeram a pergunta. O rei respondeu: sim. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao seu Deus 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar a Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. Amém. Aleluia. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o senhor sabe, conforme a lei dos medos e dos persas, que um decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse: que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nomes, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo levantou-se, foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo de Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizesse nenhum mal. Pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor. Amém. Glória a Deus. E esse é um dos mais famosos, do livro de Daniel. Daniel, ele tinha aproximadamente 15 anos de idade. Há especulações de estudiosos que Daniel tinha cerca de 15
nação de Israel. Eles foram levados cativos à Babilônia, por quê? Porque a nação de Israel virou as costas contra o Senhor. Eles começaram a se misturar com outros povos, outras nações, e começaram a adorar outros deuses, começaram a se contaminar, começaram, desculpa a expressão, a se prostituir com outros deuses, cultuando e servindo outros deuses, e aderiram à prática deles. Por isso o Senhor permitiu que o povo de Israel fosse cativo durante 70 anos pelo Império Babilônico. E Daniel ali foi junto com esse povo, mesmo ele sendo fiel ao Senhor, ele foi levado junto com o povo de Israel. Aleluia. Não está no contexto, mas Deus me tocou agora. Mas por que, pastor, ele foi levado junto com esse povo? Porque quando um irmão pega, todo o corpo é abalado. Porque somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Aleluia. Se há uma ferida no corpo, todo o corpo sente. Se eu sou um joelho, eu estou machucado, nós vamos andar mancando. Aleluia. Aleluia. Então, ele foi levado cativo ali com 15 anos de idade. Só que Daniel e seus 3 amigos foram separados por Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, porque o rei viu que eles eram diferentes, eles eram aparentemente formosos e eram mais inteligentes, mais capacitados que os outros. Por quê? Porque o Senhor lhes concedeu vários dons. Aleluia. Aleluia. E se passar os anos, Daniel, quando ele chegou do Império Babilônico, está em Daniel 2, se alguém quiser ler depois, pode ficar à vontade. Quando Daniel chegou no Império Babilônico, pastor, ele se reservou, ele e seus 3 amigos, de se alimentar de legumes, só de legumes e água. Eles não passaram, não foi só 21 dias, igual a maioria das palavras fala. Eles se reservaram durante 3 anos. Eles comeram só legumes e beberam água. Eles não quiseram beber nem vinho, nem comer a comida do palácio. Aleluia. E o Senhor se orgulhou deles e lhe concederam vários dons. E rapidamente eles foram chamados e convocados pelo rei para trabalhar ali na província da Babilônia. E uma noite, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho terrível e perturbador. Eu não vou relatar muito porque o tempo está correndo, mas ele teve um sonho terrível, pastor. E ele ficou a noite inteira encucado com aquilo, ele não conseguiu dormir mais. E ali, eles cultuavam vários deuses do Império. O Império Babilônico, para quem não sabe, é a grande prostituta que o Apocalipse fala. É toda grande cidade hoje, entretenimento, a pessoa que vive na carne, muito carnal, esse é o Império Babilônico. A pessoa que quer se alimentar e viver só conforme os prazeres da carne. Amém? Amém. E ali, Nabucodonosor, ele teve um pesadelo terrível. E ele convocou os seus magos, ele convocou os feiticeiros e astrólogos da época para ver se eles conseguiam interpretar o sonho deles. Mas nenhum foi capaz, nenhum foi capaz de interpretar. E ele falou: se vocês não interpretar o meu sonho, eu vou matar vocês. Está no capítulo 2. Eu vou assassinar vocês. Nabucodonosor era um homem cruel. Ele era extremamente cruel. Ele não pensava 2 vezes antes de matar e decapitar. Aleluia. E um de seus servos falou: há um homem que é servo de Deus, e esse homem ele tem intimidade com Deus. Eu posso chamar ele para ver se ele interpreta esse sonho? Resumindo, e o rei Nabucodonosor falou: pode. Quando Daniel chegou, Nabucodonosor perguntou para ele: você pode interpretar o meu sonho? Ele respondeu: eu não, mas o Deus que eu sirvo, ele pode. Glória a Deus. Aleluia. E ali, ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, que era uma estátua gigante, uma parte era ouro, outra era ferro, uma parte era bronze, a outra era barro com ferro, e representavam 4 grandes impérios que vinham depois o Império Medo-Persa. Aleluia. Aleluia, mas eu não vou entrar em detalhe. Assim, quando Daniel interpretou o sonho, o rei se ajoelhou na frente dele, pastor, e falou: louvado seja o seu Deus. Através da vida de Daniel, glória a Deus, começou a
adorar a Deus. Aleluia, Senhor. Nesse Aleluia. instante, ele foi convocado a ser um dos governadores de Nabucodonosor, um dos conselheiros, igual José foi do faraó. Aleluia. Deus, irmãos, ele honra a gente até nos lugares mais inesperados. Ele foi levado cativo, preso. Glória a Deus. Aleluia. Uma nação que havia só coisas carnais, eles cultuavam e adoravam diversos deuses. E Daniel estava ali no meio deles, e Deus honrou ele no meio daquele povo. Não importa o tamanho que o Senhor te colocou, Ele quer te honrar. Às vezes a gente não entende a situação que a gente está passando. Aleluia. Mas Deus, Ele é capaz de nos honrar. Aleluia. Em qualquer lugar que estiver. Glória a Amém? Deus. Amém, Jesus. E Aleluia. ali, se passaram os anos, aí vieram o rei Belsazar. Depois Belsazar proclamou contra Deus, e ele foi assassinado por Dário. E o império Medo-Persa tomou o império Babilônico. E Dário começou a reinar com 62 anos de idade. E ele viu que era bom dividir 120 províncias, 120 cidades, e ele nomeou 120 príncipes para governar cada cidade. E sobre esses 120 príncipes e governadores, ele escolheu no versículo 2, o rei escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os interesses do rei. Ele escolheu Daniel e mais 2 homens para ser supervisores de todos esses outros 120. Aleluia. Amém. E rapidamente, no versículo 3, em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz do que todos os outros administradores e altos funcionários. Aleluia. Daniel, ele era um homem de Deus, ele era capacitado, ele tinha diversos dons, ele sabia se comunicar, mas não por si próprio, porque o Espírito de Deus estava nele. Aleluia. Aonde ele passava, Deus passava, estava junto com ele, e o brilho do Espírito Santo estava sobre ele. E Daniel era um homem ímpio, ele era um homem de caráter, o rei confiava nele, e sabia do histórico passado dele, do jeito que ele seguiu Nabucodonosor, da maneira que ele seguiu Belsazar. Ele sabia de tudo, ele tinha ciência do homem que Daniel era, do caráter que ele era e do modo que ele agia. Por isso, o rei escolheu ele para ser, entre os 3, um dos homens mais importantes do império. E em pouco tempo, pastor, ele se mostrou mais capaz do que todos os outros homens ali. Ele se mostrou mais eficiente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E esses outros administradores, eles começaram a criar uma inveja de Daniel. Quantas vezes, irmãos, nós somos perseguidos, às vezes no nosso trabalho, porque Deus honra a gente, às vezes até mesmo no meio dos nossos familiares, é chato falar isso. Aleluia. No meio dos nossos amigos, quantas vezes nós somos perseguidos, porque Deus, Ele honra a gente. Em vez das pessoas enxergar Deus na gente, querer vir para perto dele, eles começam a criar inveja. Foi o que aconteceu com Daniel. Aleluia. Esses administradores, eles começaram a criar inveja dele, pastor. E eles armaram um complô contra Daniel. Eles se reuniram e fizeram uma assembleia. Eles queriam armar algum jeito de pegar Daniel no trabalho. Mas sabe por quê, pastor? Creio eu, não está relatado na Bíblia. Mas tudo que envolve governo, império, a corrupção. Se você reparar no mundo inteiro, em todos os governos do mundo, há interesse, há pessoas querendo passar uma por cima da outra, pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro. E esses homens sabiam que Daniel era um homem de caráter, e ele iria trabalhar de forma correta, e ele iria vigiar esses homens para que eles não pudessem roubar do império do rei. Aleluia. E eles armaram, começaram a planejar e a perseguir Daniel, pastor. Só que eles não tiveram sucesso. Eles viram que Daniel não tinha nenhuma falha, ele não deixava nenhuma falha. Eu aprendo isso com ele aqui nessa palavra. O Senhor me ensina. Daniel, ele não deixava nenhuma falha no seu trabalho, ele era fiel, ele trabalhava com caráter, ele honrava a Deus trabalhando, pastor. Aleluia.
gente não honra a Deus só subindo no culto, só louvando. A gente honra a Deus trabalhando, a gente honra a Deus dentro de casa, a gente honra a Deus aonde a gente estiver. Verdade. Ele está conosco. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eles não conseguiram achar nenhuma culpa em Daniel, pastor. E eles tiveram outro plano. Versículo 5. Como eles não tiveram sucesso em perseguir Daniel pelo trabalho, no versículo 5 fala: por isso, concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. O que eles fizeram? Eles partiram para o ministério de Daniel e começaram a atacar ele no ministério dele, pastor. Começaram a perseguir o ministério de Daniel, no modo como ele adorava e cultuava a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Quantas vezes, pastor? Glória a Deus, até Deus através do trabalho. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. E eles armaram o complô, fizeram uma reunião, fizeram uma assembleia novamente e digitaram ali, formularam um contrato e levaram até o rei. E esse contrato estava escrito no versículo 7: nós, administradores e oficiais, altos funcionários e conselheiros, olha como que eles chegavam na presença do rei, se autovalorizando, falando do seu cargo. Nós, funcionários, altos administradores e conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Eles formularam o contrato porque eles sabiam que eles poderiam pegar Daniel sobre isso. Por quê, pastor? Porque eles sabiam que Daniel era fiel a Deus. Aleluia. Ele preferia morrer do que abrir mão de cultuar a Deus. Ele preferia viver uma vida de martírio, ser sacrificado e ser morto, ser lançado numa cova, do que abrir mão de adorar a Deus. E essa era a maneira dessas víboras. Isso aqui é uma raça de víbora. Essa era a maneira deles perseguirem e derrubar o ministério de Daniel, a vida de Daniel. E eles foram até o rei, pastor. Creio eu, né? Não está relatado, mas creio eu que foram todos aqueles homens, aqueles governadores apresentaram e levaram presentes para o rei. Chamaram ele para uma reunião num lugar bacana, e as reuniões são feitas assim até nos dias de hoje. E ali eles começaram a bajular o rei. Eles começaram a elevar o ego dele. Começaram a adorar o rei. E o rei, cheio de vaidade, aleluia, cheio de vaidade, carando a sua própria ganância, ele estava cego naquele momento. Por quê? Porque ele estava sendo exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Ele não teve humildade. Ele deixou o ego. Ele deixou as pessoas se exaltar. E ali ele se encheu de vaidade. Ele nem viu o que ele fez no momento. E o rei, versículo 8: agora o rei decreta que assim essa lei, para que não possa ser mudada, como a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. A lei não poderia voltar atrás, ela não teria como ser revogada. E no versículo 9, o rei assinou a lei. Aleluia. Ele não pensou, ele não viu qual era a intenção desses homens, ele não viu qual era profundamente a intenção desses homens formular isso. Ele estava cego, o rei achou que todo mundo deveria adorar só ele, que ele deveria ser bajulado, pastor. Aleluia. Aleluia. E isso tem acontecido até nos dias de hoje. Verdade. Com chefes de empresa, com artistas famosos, com governadores. Quantas pessoas, pastores, quantas pessoas vão ouvir só pastores importantes, pessoas que têm nome? Quantas pessoas vão aos cultos, enchem aos cultos, dá 13 mil pessoas, porque ela é fulano de tal, pelo nome da pessoa, mas não por Jesus? Aleluia. Qual é a
Aleluia. É aí que o homem cai na sua vaidade, no seu engano. Aleluia. É aí que ele cai. É aí que ele fica cego. Quando ele começa a olhar para a carne, olhar para a pessoa e não para Jesus. Aleluia, Senhor. Nós temos que vir, irmãos, independente de quem seja, que esteja pregando, louvando, nós temos que vir para dar o nosso melhor para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos vindo aqui para fazer o particular, é entregar o nosso coração diante do altar do Senhor, porque Ele pegou o bem maior dele, o que Ele tinha de mais importante, o que Ele mais amava, e entregou pela minha e pela sua vida ali na cruz, para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Ele pegou o seu filho, que não tinha mancha nenhuma, que não cometeu nenhum delito, para carregar toda a minha condenação, tudo que eu praticava, toda a minha imundície, todo o meu pecado, Ele carregou naquela cruz. Então, por obrigação e por amor a Ele, eu tenho que vir aqui e entregar o meu melhor para Ele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graças te damos, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, versículo 10. Versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, e orava 3 vezes por dia. Dava graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Daniel soube da notícia, irmãos, ele não se apavorou, ele não virou as costas para Deus e perguntou: Deus, por que o Senhor está permitindo isso comigo? Eu sou servo do Senhor, eu sou dizimista ofertante, eu pago o cartão de domingo a domingo, o Senhor está permitindo isso acontecer na minha vida? Não, pastor. Ele foi para a sua casa calado, pastor. Aleluia. Ele foi para a sua casa, foi para o seu quarto, fechou a porta do seu quarto e faz referência com Mateus capítulo 6, versículo 6. Aleluia. Aleluia. Fechou a porta do seu quarto e orou ali ao Senhor. Ele começou a clamar. E ele não orou só por ele, não. A janela estava aberta na direção de Jerusalém. Ele olhou pela sua cidade, pastor. Aleluia, Senhor. Ele não olhou só a situação dele no momento ali, não. Ele sabia que havia outros irmãos que adoravam e cultuavam a Deus, que eles iriam ser perseguidos também. Aleluia. Mas ele sabia que eles amaram isso para pregar a ele. Ele sabia que esse decreto foi amado por causa dele. Por isso que ele orou por todos, pastor. Glória a Deus. Ele orou por todos. Aleluia. Aleluia, E Senhor. ele orava 3 vezes ao dia, pastor. Creio eu que ele orava em voz alta, né? Porque as cobras escutaram lá de fora. Aleluia. As cobras ficaram ali, ó, a espreita, atrás da moita, doido para dar o bote dele. E ali eles escutaram Daniel orando 3 vezes ao dia. Eles sabiam até quantas vezes ele orava por dia. Aleluia. Com certeza era uma oração fervorosa. Aleluia. Um homem temente a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que eu aprendo com Daniel nesse versículo 10. Na tribulação, dobra seu joelho, vai para o seu quarto e ora. Dobra seu joelho. Aleluia. A palavra do Senhor que está falando, não sou eu não. Dobra seu joelho, vai para o seu quarto e ora. Quando você terminar de orar, faça que nem Daniel, dá graças. Aleluia. Dá graças a Deus. Aleluia. Versículo 11. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e encontraram ele orando e pedindo a Deus. Versículo 12. Então foram diretamente ao rei e lembraram da lei. O rei, o Senhor assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões. Eles foram correndo ali, pastor. Eles foram correndo, irmãos, fofocar para o rei. Eles saíram correndo, foram fofocar.
o desafiaram no ouvido do rei: ó rei, o Senhor não assinou um decreto e usaram a palavra dele contra ele. Você não assinou um decreto que proíbe qualquer pessoa de cultuar, de adorar outros deuses, outras pessoas a não ser o Senhor. E o rei sim. Aí no outro versículo, olha o que as cobras falam com ele. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 13. Aleluia. Então disseram ao rei: aquele homem, eles nem, na primeira frase, eles nem pronunciam o nome de Daniel, porque ele se refere a Daniel, pastor. Aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, ainda lembra de coisas que tinham acontecido anteriormente, lá no passado, falando que ele era um escravo que veio de Judá. Não dá importância ao rei nem à sua lei, continua a orar a Deus dele 3 vezes por dia. Aleluia. Eles pensaram na hora que o rei ia mandar decapitar Daniel. Eles pensaram: agora pegamos ele, não tem mais jeito, não tem escapatórias. Eles acharam que eles tinham pegado Daniel, pastor. Aleluia. E eles usaram a palavra do rei contra ele. E no versículo 14 fala: quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo da situação. Aleluia. Quando o rei ouviu isso e entendeu por que eles formularam, eles armaram esse formulário e apresentaram ele para que as pessoas adorassem só ele entendeu que eles estavam perseguindo Daniel. Aleluia. Só que o rei, ele amava Daniel, porque Daniel era um homem de caráter. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando a presença do Senhor está em você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E você é um homem do Senhor de caráter. Aleluia. Até ele te respeita e te ama. Aleluia. E o rei, o governador do maior império da época. Aleluia. É como se você pegasse hoje o presidente dos Estados Unidos, ele ficasse angustiado pela sua vida, ele ficasse triste pela sua. Você consegue imaginar isso, irmão? Aleluia. O nosso presidente parar e ficar angustiado pela sua vida, porque ele mesmo assinou um decreto que poderia te matar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 15. À noite, as Bíblias, os homens foram juntos ao rei e disseram. Pode reparar que eles andavam só andando. Administradores, governadores foram juntos. Muita gente fofoca demais. Só a panela. Repito todo. Aleluia. Fofoca demais. Então, nessa época tinha panelinha também? Tinha. Aleluia. Só E ali eles foram, pastor, diante do rei e disseram: ô rei, o Senhor sabe que conforme a sua lei, dos medos e dos persas, em um decreto que o rei assina pode ser revogado. Eles usavam a palavra do rei contra ele. E o rei sabia que não podia ser revogado. Aleluia. Porque a palavra dele, formulada em documento e assinado, não poderia voltar atrás. Porque se ele voltasse atrás, ele perderia o respeito, ele não teria palavra, ele não teria poder sobre o seu império. A palavra de um rei não pode voltar atrás. De um rei de muito pecador desse não volta atrás a palavra. Imagina o nosso Deus, pastor. Glória a Deus. Imagina Aleluia. a palavra do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Fez para mim, para você, volta atrás. Aleluia, Jesus. Glória a A Deus. situação que você está agora, ele fica assim: vou pegar uma borracha, vou apagar, vou escrever de tudo. Não, irmão. Aleluia. Não. Mas ele quer preparar a gente, ele quer algo da gente. É verdade. Ele Aleluia. quer que a gente ame ele acima Aleluia. de tudo. O propósito de Deus, se você for olhar a Bíblia do início ao fim, o propósito do nosso Deus sempre foi habitar entre nós. Mas ele não habita por
ele não se mistura na sujeira. Mas vai haver um dia que Jesus vai voltar, creio eu que está breve, e Ele irá nos salvar, nos levar e nos entregar um corpo glorificado. Aí nós vamos habitar com o Senhor em eternidade. Esse é o propósito de Deus, habitar com os filhos dele. É estar ali com os filhos dele, caminhando no jardim, igual ele fazia com o primeiro Adão. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão ele não falhou não. Aleluia. Assim como nós, todos nós pecamos em Adão, carregamos a mancha do sofrimento do pecado de Adão, assim todos nós que estamos em Cristo, nós somos co-herdeiros do reino dos céus com Cristo. Aleluia. Porque Ele é o segundo Adão, Ele morreu pela minha e pela sua vida. Aleluia. 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 Por fim, versículo 16. Vou correr bastante. Por fim, versículo 16, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse, o rei com o coração aflito e triste, ele ordenou seus soldados para pegar Daniel e lançar na cova dos leões. Mas olha o que o rei fala com ele, pastor, no versículo 16. O rei lhe diz que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. O rei reconhecia que Daniel era servo fiel de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O rei, o governador, aquele homem que é cheio de funções, que às vezes ele passa diante dos familiares e nem cumprimenta, é um compromisso atrás do outro. Imagina a agenda de um rei, imagina como que é a agenda dele. Ele reconhecia que Daniel era fiel a Deus. Aleluia. Versículo 17. Então puseram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. Versículo 18. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos seus divertimentos habituais e não conseguia dormir a noite inteira. Aleluia. O rei ficou extremamente triste e angustiado, porque ele sabia que Daniel não tinha culpa nenhuma, que ele não fez nada para merecer aquilo. E ele era um homem que trabalhava fielmente ao rei. Ele era ímpio. O rei queria nomear ele, irmãos, como primeiro